Fala galera, Tio Toby na área, tudo bem com vocês? Tio Toby tá vindo aqui hoje para fazer uma revisão com vocês do conteúdo que vai cair na prova de quarta-feira, prova de geografia do 9º ano, aspectos físicos da Europa. Bom pessoal, para nós entendermos aí os aspectos físicos da Europa, primeiro nós temos que entender se a Europa é ou não um continente. Bom, isso na verdade vai depender do ponto de vista, que nós estamos falando. Do ponto de vista físico, ou seja, utilizando critérios físicos, a Europa não é um continente. Na verdade, a Europa é uma península de um continente muito maior, que é a Ásia. Por que eu estou dizendo que ela não é um continente? Porque tanto a Europa quanto a Ásia estão na mesma placa tectônica, que nós chamamos de placa eurasiática. Então é como se tanto a Ásia quanto a Europa formassem um supercontinente, um continente bem grande, na verdade o maior de todos os continentes. Agora, de que forma podemos considerar a Europa um continente? Se levarmos em consideração características históricas, características sociais, características econômicas, em relação a esses aspectos, a Europa sim é regionalizada como um continente, devido à sua grande importância, relevância em todos os aspectos citados. Bom, já que a Europa pode ser considerada ou não um continente, é necessário que você tenha claro na sua cabeça quais são os limites da Europa, principalmente quem delimita, quem separa a Europa da Ásia. Vamos lá, quem separa a Europa da Ásia? Vamos começar ali pelo acidente geográfico mais importante, os Montes Urais na Rússia, tá? É um planalto que tem ali na região que, de um lado, na parte oeste, dos Montes Urais para oeste, nós temos Europa, dos Montes Urais para leste, nós temos Ásia. Junto dos Montes Urais, nós temos um rio que inclusive nasce nos Montes Urais, que é o Rio Ural. Seguindo mais para o sul, teremos ali o Mar Cáspio e, por último, as montanhas do Cáucaso. Somando esses acidentes geográficos, nós temos a separação, a divisão de continente europeu e continente asiático. Mas e nos outros pontos? Quem é que delimita o território europeu? Bom, ao norte nós temos o Oceano Glacial Ártico, ao sul o Mar Mediterrâneo e a oeste nós temos o Oceano Atlântico. Somados aí aos acidentes geográficos do leste, Montes Urais, Mar Cáspio, Rio Ural e Montanhas do Cáucaso, nós temos aí todos os acidentes geográficos que delimitam o território europeu. Beleza? Bom, se você der uma olhadinha aí no mapa da Europa, você vai perceber que o litoral europeu é bastante recortado, formando aí muitos mares interiores e penínsulas. Verdade, olha só, a Europa tem uma grande quantidade de penínsulas. É importante que você saiba algumas dessas penínsulas. Presta atenção, nós temos ali ao norte a Península Escandinava, temos ao sul algumas penínsulas, como a Península Itálica, muito famosa, a Península Balcânica, a península de onde partiram as grandes navegações, a Península Ibérica, onde temos Portugal e Espanha. Temos uma península pequenininha ali, no norte da Europa, seguindo ao norte da Europa, que é a Península da Jutlândia. Veja, não é Jutilândia não, é Jutlândia, tá? Onde fica a Dinamarca. Temos uma península que ficou famosa recentemente devido aos conflitos que tem ali no Mar Negro, a famosa Península da Crimeia. Então, são algumas penínsulas que é importante que você saiba. Bom, mas espera aí, você sabe o que significa uma península? Bom, como você pode verificar no mapa, península é um pedaço de terra que avança sobre o oceano ou sobre mares, cercado de água por todos os lados, exceto um lado que vai estar ligado ao continente. Isso é uma península. E os mares? Quais são os mares mais importantes da Europa? Como eu disse, devido aí à forma do litoral europeu, nós temos a formação de muitos mares. Bom, os mares mais importantes, Oceano Glacial Ártico, está lá em cima, Oceano Atlântico, que está a oeste. Mas temos também aí o Mar Cáspio, que já viu aí a importância dele dividindo a Europa da Ásia, um mar muito importante tanto para a história quanto para a geografia, o Mar Mediterrâneo, que está no sul da Europa, dividindo ali a Europa e a África. Temos o Mar Adriático próximo à Itália, temos o Mar Egeu ali na Grécia, temos o Mar Báltico, que inclusive vai dar nome ali aos países bálticos. Também temos o Mar do Norte, um lugar muito importante para a economia europeia. Então esses são alguns dos mares mais importantes do continente. É bom você anotar esses nomes aí, viu? Eles podem cair na prova. Acredito que não em forma de pergunta, mas
de forma ali que eles sejam citados. É importante que você saiba do que a gente está falando. Bom, pessoal, vamos falar agora do relevo da Europa. Bom, a Europa, ela é um continente que apresenta altitudes modestas. As altitudes na Europa são, sim, baixas. A Europa é formada principalmente por planícies. A principal forma de relevo da Europa são as planícies, mas também se sobressaem alguns planaltos. Então faz o seguinte, pega seu caderno e anota aí. Principais formas de relevo da Europa. Temos aí planaltos, planícies, depressões e montanhas. Então são 4 formas de relevo que se destacam dentro da Europa. Vamos ali dar uma esmiuçada em cada uma delas. Planaltos são formas de relevo muito antigas, cuja o seu processo de formação vem da intensa erosão que esses planaltos sofrem. Por que eles sofrem um intenso desgaste? Porque são muito antigos. Inclusive são chamados de maciços antigos. Pelo fato de estarem expostos na natureza há muito tempo, eles estão sendo erodidos pelos agentes exógenos principalmente, ou seja, os agentes externos, como chuva, neve, o calor solar, o vento, entre outros. Então, embora ele tenha uma certa elevação, ele tem um aspecto mais aplanado devido a essa intensa erosão. Já as planícies, que pega a maior parte da Europa, pega ali quase que todo o leste da Europa e a parte central também da Europa, nós temos uma forma de relevo que foi moldada devido à sedimentação. Ou seja, sedimentos que saem de áreas mais altas do relevo, ou das montanhas, ou dos planaltos, acabam sendo depositados, sedimentados nessas planícies. Essas planícies são extremamente importantes porque é ali que se concentra a maior parte das atividades industriais, atividades agrícolas e também a ocupação humana. Então vamos lá, planícies pega o centro da Europa e a parte leste, e é a principal forma de relevo da Europa. Bom, uma forma de relevo que se destaca e é muito cobrada nas avaliações são as depressões, e eu preciso destacar 2 lugares. Vamos só lembrar que nós temos 2 tipos de depressão. Nós temos a depressão relativa, aquela que está acima do nível do mar, mas abaixo das regiões vizinhas, e a depressão absoluta, aquela que está abaixo do nível do mar. 2 lugares importantes. Nós temos a depressão caspiana, obviamente às margens do mar Cáspio, mas sem dúvida nenhuma a mais importante, que com certeza estará na sua avaliação, nós temos aí a depressão absoluta dos Países Baixos. Quando eu falar Países Baixos, você vai lembrar de quem? Você vai lembrar da Holanda. Lá na Holanda, inclusive, onde tem o porto mais movimentado de toda a Europa, o famoso Porto de Roterdã. Já já vamos falar um pouquinho mais desse porto, você vai ver o quanto ele é importante. Então, depressão absoluta, está abaixo do nível do mar. Aí você vai me perguntar, tio Tobi, se a Holanda é um país litorâneo, está abaixo do nível do mar, como é que a água não inunda o país inteiro? Pois é, inunda uma boa parte do país. É aí que os holandeses tiveram que desenvolver toda uma técnica para retirar a água do oceano daqueles lugares, construindo grandes diques de contenção e, inclusive, construindo grandes moinhos de vento. A Holanda é o país com a maior quantidade de moinhos de vento. A função desses moinhos é retirar a água do território ali que foi separado, que foi cercado para a ocupação, e devolver essa água para os oceanos. Então, depressão absoluta, a principal é a depressão dos Países Baixos, Holanda, ok? Bom, e agora as montanhas. Forma de relevo muito importante na Europa e sempre cobrada. Posso dizer que depressão absoluta e montanhas estarão sempre presentes nas suas avaliações quando o assunto for aspectos físicos da Europa. As montanhas estão situadas na parte sul da Europa. Por que as montanhas estão no sul? Existe um motivo para isso, que é justamente o movimento tectônico. Montanhas, também chamadas de dobramentos modernos, surgiram recentemente na era Cenozoica, foram formadas pelo choque de placas tectônicas, que no caso da Europa foi o choque de 2 placas, o que nós chamamos de movimento convergente. O movimento convergente entre a placa africana e a placa eurasiática deram origem às montanhas do sul da Europa. Exemplos de montanhas ou de cordilheiras que nós temos ali no sul da Europa. Nós temos os Pirineus, os Alpes, que são muito famosos, temos os Cárpatos, temos o Cáucaso, entre várias outras que se destacam ali na região.
Então, as montanhas do sul da Europa são extremamente importantes. Lembrando, formadas pelo choque de placas tectônicas. Não é à toa que a região do sul da Europa é a região mais instável do ponto de vista tectônico. Naquela região existe a ocorrência de vulcões e de muitos terremotos, pegando ali países como Espanha, Itália, Grécia, entre vários outros. Então, o sul da Europa é um lugar geologicamente instável devido a esse encontro aí de placas tectônicas. Hidrografia da Europa. Simples demais esse assunto. Hidrografia significa estudo dos corpos hídricos. E aí nós vamos ter alguns destaques. A Europa, ela foi muito beneficiada pelos rios que tem. A Europa tem dezenas, talvez centenas de rios. Bom, só que os rios europeus são bem diferentes dos rios que nós temos aqui na região tropical, seja na África, na Ásia ou na América. Os rios europeus, eles têm uma quantidade menor de água e inclusive menor extensão, bem diferente, por exemplo, do rio Nilo na África ou rio Amazonas aqui no Brasil. No entanto, são rios extremamente importantes. Um grande motivo, então olha só, na sua prova, se cair hidrografia, vai estar falando com certeza das importantes hidrovias. Os rios europeus constituem importantes hidrovias, ou seja, locais por onde circulam pessoas, mas principalmente mercadorias. E que rios vão se destacar dentro dessa hidrografia? Primeiro rio, Rio Volga, o maior rio da Europa. Ele é um rio russo. No entanto, ele não é o mais importante da Europa, principalmente porque parte do ano, haja vista que ele está na Rússia, ele fica congelado. No inverno, parte do rio Volga é congelado, por estar em uma região com temperaturas muito baixas. O rio mais importante, pode anotar esse nome que vai estar na sua prova, o rio Danúbio, ou rio Transeuropeu. Ele corta vários países da Europa, nascendo na Alemanha, na Floresta Negra e desaguando lá na Romênia, no Mar Negro. Um rio extremamente importante porque ele constitui a principal hidrovia do continente. Mas ele não é o único, porque nós temos um outro rio muito importante também, o famoso rio Reno. Rio Reno esse que nasce na Suíça, passa pela França e pela Alemanha, bem ali na divisa, bem na fronteira, passa pela Alemanha, desaguando no porto de Roterdã. Olha o porto aparecendo aí de novo. Porto de Roterdã, o porto mais importante da Europa. Agora, olha que interessante. O rio Danúbio e o rio Reno foi construído um canal de ligação interligando essas duas hidrovias. Ou seja, é possível você trafegar pelo rio desde o Mar Negro até o porto de Roterdã, na Holanda, o que é algo incrível. Agora, qual é o principal afluente do rio Reno? É o rio Ruhr. E qual a grande importância dele? Passar pela região mais industrializada da Europa, justamente na Alemanha. Então o rio Ruhr vai se ligar ao rio Reno e a partir dali muitos produtos europeus poderão ser exportados pelo porto de Roterdã, chegando em vários lugares do mundo. Climas da Europa, outra questão que com certeza estará na sua avaliação. Clima da Europa. Vamos lá, para nós falarmos de clima, primeiro precisamos entender os fatores que influenciam diretamente o clima. Então pega o seu caderno e vai anotando. Vamos lá. Primeiro fator que influencia o clima europeu, latitude. Anota o que o tio Toby vai falar agora. A latitude é inversamente proporcional à temperatura, ou seja, quanto maior for a minha latitude, ou seja, quanto mais eu estiver indo em direção aos polos, seja o polo sul ou o polo norte, menor será a minha temperatura. E adivinha, a Europa está em médias latitudes, na sua maior parte, e uma pequena parte em altas latitudes, o que significa que o clima europeu, em sua maior parte, é um clima mais frio, se comparados, por exemplo, aos climas tropicais. Então, latitude, anota isso aí. Segundo fator que influencia diretamente o clima europeu, a famosa corrente marítima. Que corrente é essa? Bom, essa corrente vai ter vários nomes. Ela passa ali pelo Oceano Atlântico, nascendo ali no Golfo do México. Por isso essa corrente é conhecida como corrente do Golfo ou corrente do Golfo do México. No entanto, ela vai atingir a Europa na parte norte do Atlântico. Por isso ela também poderá ser chamada de corrente marítima do Atlântico Norte. E quais são as características dessa corrente em específico? Ela é uma corrente marítima quente. E o que faz uma corrente marítima quente? Ela aumenta a temperatura e a umidade dos locais por onde ela passa.
Um grande exemplo disso é a Grã-Bretanha, uma ilha, né, a maior ilha da Europa, que está justamente ali bem próximo a essa corrente marítima do Atlântico Norte. Pelo fato dessa corrente existir, o Reino Unido é um local que tem chuvas abundantes, chuva muito bem distribuída ao longo do ano. Londres, por exemplo, chove bastante. Assiste filme aí onde se passa em Londres. Pode ver que eles estão sempre com sobretudo, com guarda-chuva e o céu está sempre cinza. Então, corrente marítima quente do Atlântico Norte aumenta a temperatura e a umidade do local por onde passa. Terceiro fator do clima para a Europa, nós temos a altitude. Anota aí, a altitude é inversamente proporcional à temperatura. A altitude é inversamente proporcional à temperatura, ou seja, quanto maior for a minha altitude, quanto mais eu estiver subindo, mais frio vai ficar. Então, quanto maior for a minha altitude, menor será a minha temperatura. Ou seja, em locais mais altos, como o sul da Europa, nas montanhas da Europa, nós teremos temperaturas mais baixas. E olha que interessante, nesse caso a latitude não interfere. Eu posso ter uma elevada altitude em uma região de baixa latitude, que ainda assim eu terei temperaturas mais baixas no alto dessas montanhas. Mesmo que o lugar seja muito quente devido à latitude, se nós tivermos uma grande elevação da altitude, ou seja, uma grande montanha, nós teremos uma temperatura bem mais baixa no cume, no topo dessa montanha, do que a temperatura na base dessa montanha. Tranquilo? Então já foi aí, ó, latitude, já foi corrente marítima e já foi aí a altitude, ou relevo no caso. Quarto fator, a maritimidade. Essa também é muito importante. A Europa, devido à grande presença de água em vários lugares, e a água tem um fator preponderante no clima, a água é um regulador térmico. Anota o que o tio Toby está falando. A água é um regulador térmico. Como é que funciona a maritimidade? A maritimidade garante à Europa uma baixa amplitude térmica. Significa que as temperaturas máximas e as temperaturas mínimas não serão absurdamente diferentes, justamente devido a essa água que age como um regulador térmico. O que é diferente de um outro fenômeno que nós chamamos de continentalidade. Aí eu posso dar o exemplo do deserto do Saara, na África, um local que lá no meio do deserto praticamente você não encontra água. Significa que as temperaturas elas oscilam muito em um único dia, ou seja, apresentam uma elevada amplitude térmica. Exemplo, temperatura no Saara de manhã, 45 graus, de noite 5 graus. Ou seja, a temperatura variou 40 graus em um único dia. Na Europa isso não vai acontecer, justamente devido ao fenômeno que age ali no continente, a famosa maritimidade. Então, maritimidade, baixa amplitude térmica devido à grande presença de água. Explicados os fatores do clima, vamos agora para os climas propriamente dito. Vamos fazer o seguinte, vamos começar do norte para o sul, que vai facilitar bastante. Então vamos lá. Clima do extremo norte da Europa. Que clima se destaca ali? Bom, devido à latitude, o clima do extremo norte da Europa é o famoso clima polar. Clima polar. Característica do clima polar. Essa é óbvia, né? É frio o ano inteiro? Sim. Eu costumo dizer aqui, ó, no verão é frio, no inverno é congelante. Ou seja, vai ser frio o ano inteiro. Clima do extremo norte da Europa, clima polar. Descendo um pouquinho mais, ou seja, indo em direção ao sul, nós teremos um clima chamado de clima frio, que na verdade é uma zona de transição entre o clima polar e o clima temperado. Porque entenda, pessoal, o clima ele não muda de um momento para o outro, de um metro para o outro. Então existe uma faixa de transição. Esse clima frio vai ser uma transição aí entre o clima polar e o clima temperado. Agora, clima temperado, tu quer uma questão da prova? Vou te dar uma questão da prova. Anota aí. Clima temperado, qualquer prova de Europa vai cair clima temperado. Clima temperado, por que vai cair? Porque é o clima predominante na Europa. E como é que é esse clima? Qual a sua principal característica? 4 estações bem definidas. Ou seja, o verão é quente, o inverno é frio, o outono e a primavera têm temperaturas amenas. Você consegue ver claramente em uma região de clima temperado e você nota as estações do ano. Diferente de nós que estamos aqui em região tropical, que nós basicamente só notamos verão e inverno. Lá se notam todas as estações do ano
com grande facilidade. Então, clima temperado, 4 estações do ano. Agora, peraí, você sabia que o clima temperado ele pode ser subdividido em outros 2 tipos? Que tipos são esses? Vai, eu sei que você sabe, você já estudou. Fala pro tio Toby. Clima temperado pode ser o clima oceânico ou o clima continental. Temperado oceânico e temperado continental. Qual a diferença entre eles? O clima temperado oceânico está presente na região litorânea e é um clima temperado mais úmido. Então, o oceânico está no litoral, próximo ao oceano, e tem uma maior média pluviométrica, ele é mais úmido. Por sua vez, o clima temperado continental ele está mais ao centro do continente, e a grande diferença para o oceânico é que ele será mais seco. Então, você anotou aí, clima temperado? Essa é a dica do tio Toby, hein? Clima temperado, vai estar na sua avaliação. Seguindo ainda para o sul da Europa, em direção ao sul, teremos aí um clima muito importante, mas com um nome extremamente simples, né? Teremos o clima mediterrâneo. Onde é que está esse clima? Justamente ali no mar Mediterrâneo, no sul da Europa. O clima mediterrâneo, ele é bem parecido com o clima tropical aqui do Distrito Federal, onde nós estamos, porque ele tem apenas 2 estações bem definidas. Que estações são essas? Verão, obviamente quente, e inverno, frio. Mas espera aí, existe uma diferença no clima mediterrâneo para o clima tropical aqui do Distrito Federal. Porque o verão lá é quente, ok. Mas olha que interessante, o clima lá, o clima mediterrâneo, embora o verão seja quente, ele é seco, diferente do nosso. Aqui no Distrito Federal, o verão é quente e úmido, lá é quente e seco. Anota essa diferença. Boa questão de prova. Já no inverno, o inverno deles é frio, obviamente, não é aquele frio lá não neva, né, no extremo sul, mas você vai ter ali um clima mais frio e vai ter uma média pluviométrica mais elevada, ou seja, o clima é frio e úmido. Então é o inverso do nosso. O nosso verão é quente e úmido e o inverno é frio e seco. Lá é o contrário. Verão quente e seco, inverno frio e úmido. Bacana? Qual outro tipo de clima que existe na Europa? Temos o clima que estará presente nas elevadas altitudes, ou seja, o famoso clima de montanha ou clima de altitude. Bom, qual é a lógica desse clima? Esse clima tem temperaturas variadas justamente de acordo com a altitude, porque você já viu, já anotou em fatores do clima, que quanto maior for a minha altitude, menor será a minha temperatura. Então, o clima de altitude estará presente nas regiões mais elevadas da Europa, ou seja, nas montanhas que estão ali no sul. Lembra que eu falei que não importa a latitude nesse caso? Se o lugar for muito alto, tiver uma altitude muito elevada, será frio independente da latitude. Bom, existe um outro tipo de clima que está ali mais para a região sudeste da Europa, que vai ser chamado de clima semiárido, beleza? O clima semiárido ele vai ser uma transição ali para chegar nos climas áridos do Oriente Médio. Lembrando que parte da Europa ali, se você continuar em direção ao leste, você vai chegar ao Oriente Médio, aos climas áridos do Oriente Médio. Então você vai ter um clima semiárido, inclusive onde você vai ter uma vegetação de estepes e pradarias, mais ali a sudeste da Europa. Mas sem dúvida nenhuma, os principais climas de destaque na Europa são, no extremo norte, o clima polar, o principal clima da Europa, o clima temperado, o clima mediterrâneo no sul da Europa e o clima de montanhas, obviamente, no alto das montanhas. Tranquilo? E a vegetação, tio Toby? Como é que fica essa história de vegetação? Olha só, eu vou falar uma coisinha para você, eu quero que você anote e leve isso pro resto da sua vida na escola até o vestibular. Olha só, tio Toby inventou essa aí, hein? Se liga. Vegetação é igual roupa. Vou repetir. Vegetação é igual roupa. Você não deve estar entendendo nada, né? Mas vamos lá, continuando. Vegetação é igual a roupa. Muda-se o clima, troca-se a roupa. O que isso quer dizer? Significa que em cada lugar onde você esteja no planeta, em cada clima onde você possa estar, você vai utilizar uma roupa adequada àquele tipo climático. Exemplo, se você estiver no extremo norte da Europa ou no norte da América, lá no Alasca, vai estar frio? É óbvio que vai estar frio. Qual vai ser a roupa que você vai utilizar? Uma roupa própria para o clima frio ou para o clima polar. Né? Uma roupa que vai proteger você do frio. Se eu pegar você com aquela roupa e levar você lá para o Piauí, o que você acha que vai acontecer? Pois é, você vai desidratar até morrer, porque aquela roupa não está adaptada ao clima da região tropical.
Portanto, na região tropical você vai utilizar um outro tipo de roupa. A vegetação é a mesma coisa, ela sempre se adapta às características climáticas. Vamos lá, principais vegetações da Europa. Então nós vamos associar sempre a vegetação ao clima, se liga aí. Falamos do clima polar, extremo norte. Que vegetação se adapta a um lugar que é frio praticamente o ano inteiro? Fala pra mim. Uma vegetação de árvores muito grandes, frondosas, com folhas largas? Óbvio que não. A vegetação que se destaca no clima polar é a famosa tundra, uma vegetação rasteira de gramíneas, musgos e líquens. Eu gosto de comparar um campo de futebol. Pensa um campo de futebol. Pois é, são gramíneas. Aquilo dali é a famosa tundra. Então, vegetação de clima polar, tundra. Vegetação de clima temperado. Lembrando que o clima temperado é o principal da Europa. Bom, aí nós podemos dividir. O clima temperado que estiver mais ao norte, ou seja, mais próximo do polo, nós vamos ter uma vegetação que nós vamos chamar de floresta boreal, ou também chamada de taiga. Floresta boreal ou taiga. Principal característica da floresta boreal ou da taiga, a presença de árvores coníferas. Conífera, árvore em forma de cone, pelo menos a copa dela. Lembra do pinheiro, da árvore de Natal? É um exemplo de conífera. Bom, indo mais para o sul, mas ainda no clima temperado, teremos a vegetação, a floresta temperada. Principal característica da floresta temperada são as árvores caducifólias. O que é uma árvore caducifólia? Uma árvore onde as folhas caducam, ou seja, caem em determinada estação do ano. Que estação que as folhas caem? Você sabe, vai. No outono. Então, caem no outono para passar o inverno, que é extremamente rigoroso em boa parte da Europa. Então, clima temperado, duas vegetações adaptadas. Mais ao norte, floresta boreal, taiga e as coníferas. Um pouco mais ao sul, nós temos aí a floresta temperada com a presença de árvores caducifólias. No clima semiárido que eu falei da Europa, ali pegando a região sudeste da Europa, nós teremos uma vegetação bem específica, as chamadas estepes e pradarias, ok? Estepes e pradarias também formam uma vegetação mais rasteira, no entanto, com uma vegetação um pouco bem mais alta do que a tundra, mas ainda assim uma vegetação rasteira, adaptada aí a essa escassez de água. Então, na parte semiárida, no clima semiárido, a vegetação adaptada ali são as estepes e as pradarias. E já chegando ao fim, ao sul da Europa, onde nós temos o clima mediterrâneo, chuta aí o nome da vegetação para você ver como é que é difícil. Clima mediterrâneo, vegetação mediterrânea. Olha só, a vegetação mediterrânea tem algumas características que lembram aqui ao Cerrado. As árvores têm porte médio, estão espalhadas na paisagem, tem ali a formação de gramíneas também, beleza? E a vegetação está adaptada a esses rigores climáticos, a essa estação com pouca chuva, né, que lá no caso é o verão, e uma outra estação mais chuvosa, que é o inverno, no caso do clima mediterrâneo. E para finalizar de vez, temos a vegetação de altitude, que vai ser uma vegetação variada, depende da altitude. Quanto mais alto, quanto maior a minha altitude, vai ser mais frio, então a vegetação vai ter a tendência de ficar cada vez menor, inclusive chegando próximo ao que seria uma tundra. Por sua vez, tá, nós teremos aí em regiões mais baixas, uma vegetação mais frondosa, já com formação de algumas árvores, podendo inclusive ser árvores coníferas ou árvores caducifólias. Bom, galera, então por hoje é só. Essa foi uma revisãozinha rápida, bom, nem tão rápida assim, né? Da Europa, dos aspectos físicos da Europa. Espero que vocês possam utilizar esse conhecimento, esse conteúdo e gabaritar essa prova de geografia. Galera, entenda, parte física da Europa é tranquilinho, é molinho. Pega o seu livro, faça as anotações, refaça os roteiros de estudos que o tio Toby costuma passar e não esqueça de anotar aí os pontos importantes que eu destaquei nessa aula. Um grande abraço para vocês, um forte beijo. Ah, peraí! Pelo amor de Deus, se você gostou desse vídeo, se você gostou daquela ajuda para o tio Toby, compartilha esse vídeo nas redes sociais, vou colocar meu Instagram aqui, curte o vídeo, dá um like aí no vídeo, porque eu vou saber que você gostou da revisão e eu vou fazer revisão sempre aí nas vésperas de prova para poder ajudar vocês. Se você é meu aluno, deixa um comentário. Se você não é meu aluno, deixa um comentário aí também para que eu possa melhorar. Diz o que você achou da aula ou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar, prometo que eu tento responder dentro de um tempo relativamente curto, beleza? Então dá o like, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações. Um grande abraço para todos, beijão no coração e até a próxima.